Olá, gente! No vídeo de hoje, eu vou falar sobre 5 frases que podem ser citadas em redações e textos, tá? Essas 5 frases são do livro A História do Brasil para Quem Tem Pressa, tá? Então, vamos nessa! A primeira frase é a frase: o Brasil tem um grande passado pela frente. Bem, essa frase ela é bem interessante porque ela pode ser citada em textos que falam sobre as consequências, por exemplo, da colonização nos dias atuais no Brasil, né? As consequências da escravidão. Se for um tema que fala assim, caminhos para combater a repercussão da escravidão na sociedade brasileira atualmente, essa frase poderá ser citada. Por quê? Porque quando ele fala que o Brasil tem um grande passado pela frente, ele está querendo dizer que o que tem no nosso presente, e se não for alterado, o que terá no nosso futuro, será aspectos passados. Então, será tudo alicerçado no passado, no nosso passado escravista, e colonizado, por exemplo, né? Monocultor, né? Isso é bem interessante, porque muito do passado está agora, né, acontecendo no presente e muito provavelmente continuará ocorrendo no futuro se nada for feito. Então essa frase aqui é ótima, gente. A segunda frase é: esses fins justificam os meios utilizados, que passam sempre ao largo de um projeto de país, sempre ao largo dos interesses do povo. Aqui ele está falando que o nosso país ele nunca teve um projeto de nação, sempre foi um projeto exploratório, desde sua colonização até os dias atuais. Tá? Os projetos que tramitam no Senado e em outras esferas, né, política do nosso país, são todas voltadas para um caráter exploratório, tá? Uma autoexploração agora, né? Fomos explorados no passado e hoje continuamos sendo explorados por nós mesmos, né? De um jeito assim predatório mesmo, e por terceiros, né? Por países desenvolvidos, tá? Então é isso que quer dizer aqui, né? Que nós não tivemos um projeto de país, e sim um projeto de exploração, tá? Então se um tema falar sobre essa questão, né? De que da exploração que acontece, né, no nosso país e que aconteceu no passado, você vai poder citar essa frase, tá certo? Vamos para a terceira. São o retrato do avanço selvagem e predatório do aparelhamento do Estado brasileiro por parte do estamento e do patrimonialismo que regem a nossa política. Então aqui ele já traz, já para a política, né? Que fala aqui na questão de que o patrimonialismo que rege a nossa política, né? O estamento, né, no caso também. Aparelhamento do Estado brasileiro por parte do estamento e do patrimonialismo que rege a nossa política. Então, assim, essa questão, ela traz como que a nossa política, ela está inserida num cenário de corrupção, né? E da questão de patrimônio. Quem tem mais patrimônio são aquelas pessoas que comandam a política, tá? Então são os empresários. Tem aí uma via de mão dupla, né? Na questão da eleição de certos candidatos e na isenção, por exemplo, de taxas alfandegárias para empresários no nosso país. Então eles investem na política, né? Em campanhas publicitárias, né? Nessas campanhas que almejam aí a eleição de certos candidatos para que depois, quando eles estiverem lá no poder, eles possam beneficiar quem apoiou eles, né? Quem apoiou eles aí na política, tá? Nas campanhas. Então, é sempre um ciclo, né? Quem tem poder, quem tem patrimônio, vai aí estar comandando as políticas públicas do nosso país, tá? Então, vocês podem citar quando está relacionar aí essas duas esferas, né, da nossa sociedade, né? Aí essa correlação entre o poder público e o empresariado, tá? Então, deixa eu pensar aqui um exemplo de tema de redação. Como combater
o financiamento privado das políticas públicas, ou como combater o financiamento privado na esfera pública, na questão política em si, né? Então é bem interessante, né? Porque eles estão investindo, é um investimento, né? Então eles investem para depois ganhar no futuro de uma forma assim que não é boa, né, para a sociedade. E sim para eles, apenas para eles. Ok, então vamos para a quarta. Nenhum país civilizado do mundo toleraria uma discrepância e uma distância tão abissal entre a produção da riqueza, ele coloca aqui 7ª posição no mundo, e o nível de desenvolvimento humano, 85ª posição. Então, aqui ele está falando de uma discrepância, né, entre a produção de riqueza do nosso país, que fica em 7º lugar no mundo todo, e só que entre o desenvolvimento humano, que fica em 85º lugar, tá? Então, essa discrepância, ele fala que nenhum país civilizado iria aceitar isso, né? Mas aqui a gente aceita essa discrepância. O que acontece com a riqueza, né? Que aí está em posição 7º lugar no mundo inteiro, mas que a gente não vê, né? Pelo contrário, a gente só vê perdas, né? E a inflação aumentando cada vez mais, o poder de compra do cidadão caindo, né? Dia após dia, e a gente fica estressado, fica aí, né? Sofrendo com isso, né, diariamente. E, né, cadê o retorno da nossa riqueza? Porque o nosso país, gente, é um país muito rico. Ele é riquíssimo, gente. Riquíssimo. Tá? Nosso país, para você ter uma ideia, por isso que eles exploraram a gente, né? Por causa da nossa riqueza. Né? A gente ainda tem uma riqueza muito grande no nosso país. Mas essa riqueza ainda é explorada de forma predatória. Então, num tema que cai essa questão aqui, por exemplo, de que fala, né, do nosso PIB, do Produto Interno Bruto, do nosso país, e em relação com... Aí você pode fazer uma correlação com o índice Gini, por exemplo, Gini, que é o de desenvolvimento, mas que é de 0 a 100. Então, aí o índice Gini, que mostra o desenvolvimento do país, o quão igualitário ele é, né, no geral, dentro do seu país, entre a distribuição das riquezas. O índice Gini, ele mede isso, né? Então, você pode fazer uma correlação entre essas duas coisas. E aí aqui, no caso, se o tema for... Se eu pensar aqui num tema, por exemplo, caminhos para combater a desigualdade social no Brasil, entendeu? Aí essa citação cai como uma luva, né? Então é isso. Falando isso, eu não sei o que significa cair como uma luva. Mas enfim. Quinta e última frase. Mantém de forma sistemática e planejada todo um povo na ignorância. Essa frase aqui é incrível e fatídica, porque ela fala de como o governo e todas as políticas, né, envolvidas, políticas tanto públicas quanto privadas, elas sempre dão um jeito de manter as pessoas na ignorância, né? Seja na ignorância política, principalmente política, né? A ignorância política, a ignorância social, né? A ignorância cultural também, né? E elas sempre estão ali como se fosse algo planejado mesmo, né? Para manter como está, né? Para manter ali o país com esse mesmo ciclo, né? De pessoas que são agenciadas pelas empresas para serem eleitas, e elas, quando eleitas, elas retribuem isso dando benefício para empresas que oferecem trabalhos análogos à escravidão, né, para as pessoas que não são adeptas da sustentabilidade, né? E esse ciclo continua. E o investimento na educação, que eles sempre estão aí dizendo, né, falando que vão fazer, que vão investir na educação, e tantos milhões que vão investir na educação, só que quando você vê, acontece o contrário, eles cortam as verbas que iam ser aí destinadas às escolas e universidades públicas, tá? Então, esse ciclo, ele é mantido pela ignorância, e essa ignorância, ela é aí aclamada e feita, né, por quem está no poder, tá?
Então, essa citação aqui, por exemplo, pode ser citada num tema, deixa eu pensar, referente à questão da educação mesmo, né? Então, como combater a discrepância entre os investimentos que eles dizem, né? Eles dizem investir. Então, os investimentos na educação e os frutos, né? E o resultado disso, né? Quais são os resultados, né? E a repercussão. Como combater, então, a discrepância entre os investimentos públicos na educação e os seus resultados, né? E a sua repercussão na sociedade, tá? Então, tem vários temas que se encaixam nessa frase, né? E é isso, gente. Que as nossas vidas sejam cheias de ações, porque palavras a borracha apaga, o delete desfaz, a tinta borra, deixando esvair tudo aquilo que se é capaz. Tchau, até o próximo vídeo.